Fala galera, como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Meu nome é Ana Paula Araújo, eu vim conversar com vocês hoje sobre quem que pode se salvar, né? Então a gente lembra logo do jovem rico. Lucas 18, 18 a 24, a gente vê a história do jovem rico, que é um clássico aí da literatura cristã da Bíblia. A gente tem muitas pregações sobre ele, dá pra extrair tanta coisa dali que a gente fica assim impressionado. Eu já falei várias vezes sobre esse trecho e cada vez é de uma abordagem diferente. E esse jovem rico, né, Jesus encontrou com ele. Jesus amou esse jovem, né, olhou para ele e ele chegou para Jesus, na verdade, e falou: Senhor, mestre, né, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O que eu posso fazer para ser salvo? Ele era judeu ali, praticante da lei, e obedecia os mandamentos. Jesus perguntou para ele: você obedece os mandamentos? Amarás seu pai e sua mãe, não matarás, não roubarás. E ele: sim, eu cumpro tudo isso desde a minha mocidade. Né? E Jesus, olhando para ele, falou assim: falta só uma coisa. Te falta ainda uma coisa. Né? Vai e vende tudo que você tem. E os mandamentos que Jesus pergunta a ele aí naquele momento, a princípio, são mandamentos de vida prática, né? De convívio. E depois ele fala, Jesus identificou, né? Jesus sabe todas as coisas, ele é Deus. Então ele identificou ali a raiz, né? O que prendia aquele homem. Ele cumpriu os mandamentos, mas faltava algo. E ele sabia que faltava algo, senão ele não teria ido perguntar a Jesus. Se ele tivesse convicção, ele só ia seguir a vida dele. Ele falou: estou bem, estou salvo, vou seguir a minha vida. Mas, no fundo, ele sentia que tinha algo que segurava aí. Então ele vai perguntar para Jesus: Senhor, bom mestre, né? E ele olhava, a forma como ele falou ali com Jesus, ele demonstrava que ele via Jesus como mestre, não como Deus. Né? E Jesus era Deus. Ele era filho do homem, ele era o próprio filho de Deus ali encarnado. Então ele vem trazendo essa... Jesus vai, tipo assim, quem é bom? Só existe um bom, que é Deus. Ou eu sou só um homem, né? E não sou bom, ou eu sou bom e sou Deus. Né? Isso que mais ou menos que ele quis dizer ali. E aí ele pergunta pra ele, né? Se você cumpre os mandamentos, ele diz que sim. Então vai, né? Calma aí, te falta uma coisa. Vai e vende tudo que você tem e dá aos pobres. Ele nem pediu pra ele. Eu acho muito interessante essa abordagem de Jesus, né, nas situações. Ele poderia ter pegado e falado assim: vai, vende tudo e dá para o meu ministério, dá para minha igreja, entendeu? Que eu vou usar esse dinheiro muito bem, eu vou dar para os pobres, eu vou ajudar as pessoas, mas vai e vende tudo e dá para os pobres. Eu não quero nem ver esse dinheiro, ele não me interessa, ele não serve para mim, eu não quero para mim, né? Eu quero que você seja liberto. Liberto de quê? Do amor a esse dinheiro. A Bíblia fala que aquele jovem era muito rico e é muito fácil você desfazer 10 reais. Né? Mas a gente faz de 1 bilhão, né? De toda uma fortuna, de vários negócios, de todos os empreendimentos que você tem, se você tem dinheiro assim como esse jovem tinha. Então é muito mais delicado, né? Mas a questão não está na quantidade, tá? Onde está o nosso coração. Porque você pode você pode ser uma pessoa que é apegada aos seus 10 reais e ter uma pessoa que tem 1 bilhão e desfaria dele no momento se o Senhor mandar. Então não é questão de quantidade, é questão do onde está o nosso coração. O coração desse jovem estava no que ele possuía. E Jesus queria libertá-lo disso. Então ele fala: vende tudo. Tipo assim, dá tudo, sabe? Se desfaz disso e me segue, porque eu tenho algo melhor para você. Faz isso e você vai ter vida eterna. Né? Por quê? Não é a atitude dele que é salvá-lo, mas ele se desprender desse ídolo que ele carregava. Né? O Deus na vida dele não era o Senhor, não era Jeová no caso ali, era ele mesmo, era o dinheiro que ele tinha. E o Senhor quer nos libertar da nossa idolatria. É muito fácil a gente julgar, né, não sendo rico, assim: as pessoas ricas são muito soberbas, e elas deveriam compartilhar e tal. Será que se você fosse rico você compartilharia? Porque é muito fácil a gente julgar o outro, não estando na condição dele. Agora, você olhar, assim, imagina se fosse eu. Será que eu ia repartir tudo que eu conquistei a minha vida inteira, sabe, com as pessoas, com os pobres? Eles não valorizam, né? As pessoas quando recebem as coisas assim, elas não valorizam, não é isso? Não merece, eu que batalhei para conquistar. A sociedade é injusta, o governo tem que cuidar, enfim, né? São infinitas desculpas que a gente inventa aí para se distrair desse assunto. E aquele jovem, ele tinha muito dinheiro e ele era muito apegado, e Jesus foi exatamente na ferida desse. Muitas vezes ele faz isso conosco também. Ele vai exatamente ali, ó. Então, isso aqui, ó, você já tem 5 maridos, já teve 5 maridos, e o que você tem não é seu. Tipo assim, esse tipo de coisa, ele vai lá especificamente. Por quê? Tem áreas, cada um tem sua área de vulnerabilidade.
sua área de fraqueza. Ninguém está imune. Só que uns de uma área, outros em outra, outros em outra. Mas ninguém é melhor que ninguém, porque é tudo pecado, tá tudo errado. A gente não tem que julgar por causa disso, porque tá todo mundo no mesmo pacote aí, cada um com suas dificuldades. Só que a nossa reação a isso que o Senhor nos manda é escolha nossa, né? Aquela mulher que foi confrontada por Jesus e tinha 5 maridos, o sexto que ela estava naquele momento não era dela, ela se arrependeu, entendeu? Ela percebeu ali que aquilo não poderia satisfazer a alma dela, ela não estava feliz. E ela encontrou quem poderia saciar a sede e a fome da alma dela. Então ela deixa tudo e né, vai ali proclamar que Jesus tinha falado com ela e a vida dela transformada. Já esse jovem rico, não. Ele não gostou do que ele ouviu. Ele não queria deixar o que ele tinha. E ele preferiu sair triste. Por quê? Não é isso. Isso eu não posso fazer. Eu posso obedecer os mandamentos, eu posso honrar meus pais, eu posso dar o dízimo, eu posso ir para a igreja, orar, jejuar. Mas não mexe nisso não. Mexe nisso não, que eu prefiro sair triste do que ser transformado. O Senhor quer nos transformar. Ele deseja e Ele precisa. A gente precisa. Por mais que seja confortável você ter esses ídolos no seu coração, eles nos atrapalham, sabe? E eles nunca vão conseguir satisfazer, porque eles não são Deus, nunca serão. São só coisas, são só situações, são só pessoas. Elas falham, as coisas acabam, né? O tempo passa. E Deus tem muito mais, o que Ele tem para nós é eterno, nunca vai se acabar. Toda essa situação aconteceu ali, e logo depois Jesus fala sobre aquela analogia que ele faz, né? É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus. E ele tá falando ali, aí acho que é Pedro que pergunta depois, mas Senhor, quem pode se salvar? Assim, olha a situação, como que vai passar um camelo, um animal que chega até 2 metros de altura, pelo fundo de uma agulha, que é um negócio desse tamanho. Então, tipo assim, é impossível. Aí Jesus continua, né? As coisas que são impossíveis para o homem são possíveis para Deus. Por quê? Salvar-se é impossível para o homem. Ninguém pode pagar o preço, ninguém é capaz de ser fiel a vida inteira, ninguém é capaz de não pecar, né? Só Jesus foi capaz, só Jesus veio, só Ele foi capaz de pagar o preço pelo nosso pecado, pela nossa negligência, pelo nosso abandono, pela nossa rejeição a Deus. Então, ninguém pode se salvar. Da mesma forma que a facilidade de um camelo entrar pelo fundo de agulha, isso é só uma analogia. Isso aí poderia até acontecer em alguma escala, alguma esfera, mas salvar-se é impossível, né? Só Ele pode nos salvar. Então só Ele, só o sangue dele, só o poder dele pode nos salvar. Nada mais, absolutamente nada. Tudo que ocupa o lugar dele na nossa vida é nosso Deus. Tudo que ocupa o primeiro lugar é nosso Deus. Tudo que a gente dá preferência, que a gente prioriza no nosso dia, na nossa semana, no nosso ano, tudo isso é nosso Deus, né? Se você mesmo pode ser seu próprio Deus, né? Eu já fui muito, né? Ainda sou um pouco meu próprio Deus, no sentido de você estar fazendo tudo para o seu conforto, para o seu bem-estar, para você estar feliz. Então a gente está o tempo todo tentando satisfazer as nossas necessidades. E não é para isso que o Senhor nos chama. Não é para isso que Ele veio. Jesus não veio para satisfazer a vontade dele. Ele veio para morrer por nós. Ele não agradou a si mesmo, ele veio para agradar o Pai. Então a gente tem que seguir o exemplo dele. Assim como ele se entregou, que se entregue também, deixe ele conduzir e fazer segundo a vontade dele. E o Senhor sabe que é uma tendência do nosso coração criar esses ídolos, mas Ele quer arrancá-los. E arrancar dói, né, gente? Arrancar tudo que tem que arrancar dói, né? Processo doloroso. Mas é necessário. Porque senão a gente vai viver escravo disso e longe de Deus. Porque só existe o primeiro lugar, só tem como ter ou Deus ou outras coisas. Deus não ocupa lugares diferentes. E a Bíblia fala que Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele não vai reinar com outro Deus no nosso coração. Ou as coisas desse mundo vão tomar o nosso coração, ou a presença de Deus. E a escolha é nossa, né? Que a gente não seja como aquele jovem rico que saiu triste da presença de Jesus, né? E preferiu manter as suas finanças ali do que andar com Jesus, deixar tudo e andar com Jesus. Jesus fala com ele, né? Deixa tudo e você vai ter um tesouro nos céus. Deixa tudo isso que você considera tão precioso, porque o que eu tenho para você é muito melhor, é muito maior, mas você precisa deixar, como a gente também precisa deixar nossos ídolos, as coisas nesse mundo que a gente adora e venera, porque isso vai nos afastar de Deus. Pode parecer muito bom e satisfatório agora, mas para a eternidade isso não vai ter valor nenhum.
Muito pelo contrário, isso pode te levar para o inferno, onde nada vale nada e você só vai sofrer pela eternidade. E não é isso que o Senhor deseja. Então Ele nos convida hoje a deixar tudo que nos distancia dele. E é isso, galera, que eu queria falar com vocês. Que a gente deixe Deus trabalhar e mover no nosso coração. O mais difícil que seja, o mais dolorido que seja, né? E é mesmo, mas é muito melhor. Depois que você passar, você vai ver que valeu muito a pena. Porque foi o cuidado de Deus. O que Ele tem para nós, para nos oferecer ainda nessa terra, é muito melhor e mais superior. Não vai se comparar. Só que enquanto você está lá com outra coisa ocupando esse espaço, parece que é só aquilo que você tem. Mas não é. Tudo isso passa. Então é isso, galera. Fiquem com Deus. Até a próxima. Deus abençoe.